E agora, o SESC tem o prazer de apresentar Conferência Coreográfica em Troncos, com o bailarino e cantor Tiago Alexandre e o pianista Cadmo Fausto. A todos um ótimo espetáculo. Uma onda pode vir do céu, imponderável como as nuvens, e cair no dia feito um véu como a tampa de um ataúde. E nada impede que se afundem neoatlântidas e arranha-céus, o que nossas cidades luzes submersas se tornem mausoléus. Em arquipélagos os ilhéus pisarão ruínas ao lume do mar, maravilhados e incréus e devotados a insolúveis questões. Espuma, areia, fúteis e ardentes caminhadas ao léu. Uma onda pode vir do céu, imponderável como as nuvens, e cair no dia feito um véu como a tampa de um ataúde. E nada impede que se afundem neoatlântidas e arranha-céus, ou que as nossas cidades luzes, submersas, se tornem mausoléus. Em arquipélagos os ilhéus pisarão ruínas ao lume do mar, maravilhados e incréus, devotados a insolúveis questões. Espuma, areia, fúteis e ardentes caminhadas ao léu. Muitíssimo boa noite. É uma enorme alegria recebê-los aqui hoje. Acho que todo mundo que entrou no teatro depois de tanto tempo deve estar sentindo a diferença de, depois de tanto tempo mediado pelas telas, um pouco de pele, até que enfim, né? Eu quero apresentar para vocês como vai ser o plano de voo da nossa noite. Eu esquartejei a dramaturgia do meu trabalho para apresentar aqui hoje. E eu resolvi fazer no formato de uma conferência coreográfica, ou seja, eu vou falar um pouco e vou mostrar um pouco. E vou aproveitar para ir fazendo algumas leituras poéticas, filosóficas, desses materiais que eu vou apresentar para vocês. E essa ideia surgiu do seguinte: tem uma música de um compositor brasileiro
Maurício Pereira. Ele é uma música muito bacana chamada Um Dia Útil. E nessa música ele diz assim: às vezes quando eu estou tocando e cantando, eu fico pensando se, enquanto eu toco, estão prestando atenção na letra. E é uma coisa curiosa, porque muitas vezes a gente se abstrai, né? Ouvindo música e a gente não presta atenção na letra. E essa foi uma pergunta que eu me fiz também, pensando: será que enquanto eu danço, o público presta atenção ou tenta fazer reflexão sobre as gramaticalidades corporais, sobre os textos gestuais, sobre as frases coreográficas, sobre os materiais que eu apresento? E isso é uma inquietação pedagógica, porque além de bailarino e cantor, eu sou professor também. Então hoje eu vou tentar misturar um pouco aqui essas inquietações e essas habilidades de pedagogo, de bailarino, de cantor, enfim, de artista educador. E é por isso que eu bolei esse formato. Tá bom? Então só estou avisando vocês que a noite vai ser atravessada por dança, música, poesia e filosofia. Já estou precavendo vocês. Eu queria começar já comentando esse poema que eu acabei de recitar, chama Ilhéus. Eu comecei a trabalhar com esse poema em 2015 e quando eu comecei a trabalhar com esse poema me inquietava muito essa primeira frase. Ele inaugura dizendo assim: uma onda pode vir do céu, imponderável como as nuvens, caindo de feito um véu, como a tampa de um ataúde. E eu dizia: mas como assim uma nuvem pode vir do céu? O que o poeta quer dizer? Né? E ficava me perguntando. E aí, a certa altura, me fez sentido do que se tratava isso. Eu falei: puxa, é o imprevisível, né? É alguma coisa que não se espera. Essa imagem de uma onda que pode vir do céu. Não, uma onda não pode vir do céu. Bom, pode. Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira. E a gente espera que não venha outras, né? Mas a gente sabe de que onda o poeta estava falando. Dessas situações imprevisíveis. E, de repente, em 2015 fazia um certo sentido, em 2018, quando eu estreiei, fazia outro, mas agora falar esse poema, em 2021, depois que a gente viveu tudo que... Depois não, né? No enquanto que a gente vive tudo isso que a gente está vivendo, comecei a pensar que esse poema reatualizado nesse contexto, ele tem ainda mais potência. Então ele diz assim, né? Uma onda pode vir do céu, imponderável como as nuvens, e cair no dia feito um véu como a tampa de um ataúde. E nada impede que se afundem neo-atlântidas e arranha-céus, e que as nossas cidades de luzes submersas se tornem mausoléus. Quantas imagens a gente não viu amplamente difundida na mídia das nossas cidades de luzes como mausoléus, absolutamente vazias, não é? A gente acaba de testemunhar todas essas imagens. E ele vai dizer: em arquipélagos, já que as nossas cidades se tornaram neoatlântidas, né, foram inundadas por essa onda do céu, nós, os ilhéus, ficaremos incréus, devotados a insolúveis questões. Vocês devem imaginar que quando eu comecei em 2015, minha bola de cristal não estava assim muito afinada, e mesmo assim tem essa linda coincidência. Então, dizer esse poema hoje, eu acho que tem uma potência muito diferente, muito diferenciada. E essa vai ser mais ou menos assim o modo como eu vou conduzir a noite, apresentando uma materialidade, seja texto, seja uma materialidade coreográfica ou sonora, musical. Eu vou comentando os motivos pelos quais eu elegi esse material e porque eu resolvi destacá-los aqui hoje para compartilhar com vocês. Tá legal? Então, acho que vocês repararam também que enquanto eu falava o poema, tinha uma projeção nas minhas costas, né? Quando eu comecei também em 2015 a usar aquela imagem, eu não sei se vocês conseguiram reparar com detalhes e tal, mas aquela imagem que aparece, ela é um coágulo subindo pela veia, né, pela artéria, e fazendo um tromboembolismo pulmonar. Se vocês conseguiram ver na projeção, é um pulmão infartando assim. E eu comecei a trabalhar com essa imagem e também não imaginava que a imagem de pulmões parando
não seria só uma imagem íntima de uma dor pessoal, que depois eu conto, mas que seria de mais de 600 mil no país que a gente vive hoje. Então, também é uma imagem que eu acho que ela também diz alguma coisa do nosso contexto. E se vocês separaram ainda mais, enquanto essa imagem estava acontecendo e eu falava o texto, o Cadmo fazia uma música ali ao piano. E aí depois eu comento um pouco sobre essa música para vocês, mas eu acho que eu prefiro mostrar antes. Tá bom? Obrigado. Essa música ela se chama Lascia che pianga, uma música italiana composta em 1705 por Handel.
E foi uma música bastante importante no processo de pesquisa desse trabalho, porque ela tem um contexto histórico muito interessante. E é desse contexto que eu queria compartilhar com vocês agora. No período barroco, tinha essa figura muito específica para a qual esse tipo de área era composta. Era uma figura chamada castrato. Em italiano, castrado, ou vocês vão ouvir falar castrati, que é o plural, os castrati. Era literalmente isso que vocês estão pensando. Nos coros religiosos, as mulheres eram proibidas de cantar. Elas eram impedidas. E essas notas com alturas, essas notas muito agudas, eram verdadeiros desafios para vozes masculinas, de modo que, sobretudo na Igreja Católica, tiveram essa grandíssima ideia de castrar os homens, porque a castração acontecendo antes ainda do período da puberdade impedia que o hormônio masculino alterasse a laringe, de modo que a voz ficasse grave e se perdessem os agudos. Então, ao invés de democratizar para as mulheres cantarem, é mais fácil castrar os homens. Então, o que sucede? Agora lá vem filosofia. Essa relação começou a me chamar a atenção. O que tinha nessa voz aguda que interessava os teatros? Porque não era só na igreja, Os teatros lotavam para ver os castratos. Então, o que tinha nessa voz aguda? E eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Eu falei, puxa, o agudo, pensa só, uma coisa que é aguda, ela é perfurante. Ela tem ponta. Se ela é aguda, portanto, um som agudo, ele é fálico. Tem uma expressão, os maestros usam essa expressão, o som agudo, a voz aguda, ela fura a orquestra, ela perspassa o espaço. É um som penetrante, o som agudo. Claro que o som grave também perspassa o espaço, ele se propaga, aliás, ainda mais que o agudo. Mas o agudo ele é direcional. Tem uma questão física, não vou encher o saco disso aqui, mas é uma questão física pela qual o som agudo ele se direciona. Então, se ele se direciona, ele canaliza um pouco mais e ele produz essa dinâmica fálica no espaço. Então, tem uma coisa curiosa, reparem bem, que leitura simbólica a gente pode fazer. Porque é um homem que muitas vezes, tem vários casos que diz que esses homens castrados, além de terem um monte de problemas de saúde, quando ficavam adultos e tudo isso, por conta dessa verdadeira violência, que acontecia com eles quando crianças, eles quando ficavam adultos, eles continuavam muitas vezes sem a função fálica do falo, mas na sua esfera íntima, na sua vida sexual, mas para que justamente continuasse com esse potencial, esse poder fálico na esfera pública, no teatro, para penetrar os ouvidos, que eram orifícios de prazer, daqueles que tinham montado esse sistema para ter esse tipo de voz. Então, repara que interessante, ele é justamente castrado, mas para que ele continue penetrante na vida adulta, porque tinha uma questão fisiológica que deixaria aquela voz de penetrar com aqueles agudos, com aquelas notas, os ouvidos de quem pagava para ouvir aquilo, que era o poder instituído na época. Então, isso começou a me interessar muito, essa ambivalência de dor e beleza, de sofrimento e glória, porque eles eram ovacionados, eles também viravam celebridades. Aliás, um dos castratos mais famosos da história, Farinelli, reza a lenda, para o qual Handel compôs especialmente essa área. Então, vocês imaginem o poder que isso tinha naquela ocasião. E quando eu comecei a estudar, eu falei, bom, então, só para que já esclarecer os fatos, eu não sou castrado, tá? Só para vocês não ir embora com fake news do teatro. Mas, quando eu comecei a estudar essa área, eu falei, tem alguma coisa que me interessa nessa ambivalência de dor e glória, de sofrimento e beleza, porque a música diz, lascia que eu pianga minha cruda sorte, deixe que eu chore o meu destino cruel. Então vocês imaginam o que é um homem na condição de castrado cantando isso para a plateia,
É um lamento. Desde que eu chore aqui, esse meu destino cruel. Que destino cruel? De ter que continuar cantando e embelezando para vocês, porque essa violência aconteceu comigo. Então esse é o lamento que eu tenho, mas é um lamento que, embora fosse um lamento, um pranto, ele era ovacionado, isso produzia imensa beleza, imenso prazer, imenso prestígio e tudo isso. Então eu comecei a... isso dá uma detonada assim, nesse mundo binário, né? Porque não é uma coisa ou outra, ou dor ou glória, ou beleza ou sofrimento. É uma coisa e outra. Essas coisas estão sempre misturadas, né? Entremeadas entre elas. Então eu comecei a me interessar por essa materialidade, que começava a borrar essas dualidades assim, tá? Então é por isso que eu comecei a cantar essa música e comecei a entender no meu corpo como que isso se comportava, né, artisticamente dentro de uma peça de dança. Além de lá para trás, no período barroco, também eu vim caminhando com umas referências modernas e contemporâneas. E aí, agora para falar em termos de corpo, assim, não, claro, cantar com o corpo, mas digo em termos de fisicalidade coreográfica de dança, eu comecei a experimentar um gesto que começou a me interessar na ocasião, que eu falava, puxa vida, o que a dança dá conta, assim, de comunicar, né? A dança, ela é uma comunicação, ela é uma situação comunicacional, mas ela, como qualquer situação comunicacional, tem os seus limites. Por exemplo, a verbal. É por isso que eu danço. Porque quando algo mais importante que você quer dizer não é da ordem do dizível, você precisa dançar, precisa cantar. Às vezes é isso, né? Você tem algo para dizer e não consegue, e aí você faz um gesto, um abraço, resolve o rolê, né? Então, é nesse sentido que eu comecei a pensar, falei, puxa, tem até uma citação de um coreógrafo muito bacana, o Balanchine, um coreógrafo importantíssimo para o balé, e ele dizia uma frase que eu adoro, e repito sempre. Ele dizia assim, se eu quisesse mandar um recado, eu não faria uma coreografia, escreveria um bilhete, muito mais eficiente. Porque ele está dizendo, eu não danço para dar recado, para contar uma história, eu danço para manifestar e evocar questões que a linguagem não dá conta. Por isso tem outras linguagens. E aí, nisso, eu falei, puxa, tem um tipo de corpo que eu venho sentindo, que não é só meu, os meus colegas, os amigos, todo mundo falava, nossa, eu também me sinto meio cansado, o que está acontecendo com esse corpo do sujeito no Brasil? E eu falava, puxa, é um corpo meio golpeado, né? Vocês sabem do que eu estou falando, não é? Basta abrir notícia de manhã e você já leva o primeiro nocaute, assim, a gente já começa o dia com vertigem e a gente já sabe do que a gente está falando. Então, esse corpo golpeado por um monte de informações, de obscenidades políticas, enfim, a gente está assim o tempo inteiro atacado. E eu falei, puxa, eu acho que esse corpo golpeado, cambaleante, esse corpo nocauteado, em vertigem, desorientado, é um corpo que a dança pode dar conta de comunicar. Então, ao invés de ficar aqui tagarelando ainda mais, eu vou mostrar para vocês esse trecho, esse fragmento coreográfico. Tá bom?
esse material coreográfico que eu fui levantando ia me impelindo a pensar que um corpo que golpeia, ele sempre sofrerá um contragolpe, né? E muitas vezes a gente é golpeado por algo que pode ser invisível, ou a gente se vê se degradando consigo mesmo, não é? E quando eu comecei a fazer esse corpo golpeado, começou a aparecer para mim umas informações,
umas situações, umas paisagens corporais que tinham uma relação com um corpo que, além de estar golpeando o espaço, ele também era um corpo pego de surpresa, ou seja, um corpo que precisava estar o tempo inteiro num estado de alerta, e um corpo num estado de alerta, em estado permanente de alerta, um corpo que fica muito exausto, um corpo que não pode relaxar, né? Um corpo o tempo inteiro vigilante. Eu falei, nossa, acho que a gente está vivendo um pouco essa situação, esse jeito de corpo, assim. Um corpo que não relaxa, que a gente está o tempo inteiro. E faz sentido, né? A gente está tão exposto, cada um de nós, a vida absolutamente exposta, né? Nas redes sociais e tudo isso. A qualquer momento você pode sofrer um ataque, um golpe, literalmente, assim. Então, eu acho que esse corpo em estado permanente de alerta, vigilante, atenção, um corpo com a musculatura retesada, sabe? Contraído, tenso. Um corpo que não relaxa, que não se entrega um pouco, assim, a contemplar o tempo, né? É um corpo que tem a ver com a gente. Então, a vontade que eu tinha de ir compartilhando um pouco essas materialidades é porque esse material que eu acabo de mostrar para vocês não é uma história, ele não é uma mensagem, um recado, não é nada disso, mas ele é um conjunto de informações que eu reuni ali, né, no meu corpo, que comunica situações que a gente também vive. Então, a ideia de trazer essas informações e compartilhar assim com vocês é ir mostrando os fragmentos e ir provocando as reflexões daquilo que eu estou propondo, né, enquanto artista, aqui nesse espaço de prestígio e privilégio que é estar falando para quem veio te ouvir, estar mostrando para quem veio te ver. Uma das outras materialidades que eu fui elegendo tem a ver com o seguinte: esse trabalho, na verdade, começou por uma tragédia pessoal, uma tragédia de esfera íntima. Em 2015 eu perdi uma irmã num acidente doméstico. Ela tropeçou no degrau da escada de casa e fraturou a cervical, ficou tetraplégica, e disso ela veio a morrer. E essa morte absolutamente inesperada, mais uma vez me ligava com que uma onda pode vir do céu. Começou a me chamar a atenção porque a minha irmã, antes de morrer, ela ficou tetraplégica, portanto imóvel. Só que eu sou uma pessoa do movimento, eu sou bailarino e coreógrafo desde muito cedo. E eu comecei a entender que aquele corpo em pausa, aquele corpo imóvel, produzia muito movimento no entorno. Ou seja, aquele corpo imóvel produzia uma coreografia social naquele entorno. Muitas mobilizações aconteceram para cuidar daquele corpo em pausa. Então, eu também falava, aqui tem um movimento na pausa, também não é binário. Esse corpo não parou. Essa paragem mobiliza muita coisa. E na medida em que eu pensava sobre isso, eu falei, mas tem algo também na condição desse corpo que me interessa pensar enquanto pessoa que pensa, enquanto pessoa que estuda filosofia, que é o seguinte: o que é uma pessoa da condição da cervical fraturada? É uma pessoa que não pode fazer esse gesto, portanto olhar para si mesmo. É uma pessoa que não pode olhar para o entorno, portanto reconhecer o outro. E fundamentalmente uma pessoa que não pode fazer o gesto de olhar para trás. E eu comecei a pensar simbolicamente o que isso significava. E logo me veio uma referência de um filósofo italiano. Para quem estuda filosofia, ele é muito conhecido, é praticamente um popstar da filosofia italiana, chamado Giorgio Agamben. E o Agamben, ele escreve um livro há mais de uma década atrás, chamado O que é o Contemporâneo, no qual ele explora filosoficamente um poema de um poeta russo chamado Oship Mandelstam, e um poema chamado O Século. Nesse poema, o poeta russo diz: o século que nós vivemos é uma fera da cervical fraturada, cujo gesto de olhar para trás e de conferir as suas pegadas e os seus rastros é impossível. Então tem essa imagem poética de que se a gente tem a cervical fraturada, a gente não pode olhar para trás, então a gente não pode conferir nossos rastros, nossas pegadas, portanto, reconhecer a nossa história.
E como eu queria fazer desse processo de luto, de perda, um processo de sublimação artística, que é o que eu tenho feito desde então, só que eu tinha uma inquietação. Falei, não, eu não quero ocupar a vida pública, o espaço público, o tempo das pessoas para falar dos meus lamentos pessoais. Como que eu dou um trato nessa dor para que ela ganhe o caráter de coisa pública? Para que ela mereça ser compartilhada publicamente no teatro, por exemplo. E eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Falei, puxa, tem uma relação dessa situação do sujeito da cervical fraturada com o sujeito nacional, com o corpo do Brasil. Por quê? Qual é a relação que eu fiz? A gente tem uma fratura histórica. A gente não pode olhar para trás de 1500. A gente não tem a possibilidade de fazer esses rastros. A gente não consegue olhar para trás. Essa é a condição do sujeito nacional. Contam para a gente que a gente nasce em 1500. E assim a gente vai indo. Aí você diz, bom, repara só, se não fosse um golpe, uma fratura na cervical do Brasil, quando você tem a queima do Museu Nacional. Se vão mais 200 anos de história. A Cinemateca. Se vão mais tantos anos. Museu da Língua Portuguesa. Estou falando, isso parece brincadeira, né? É a nossa história, nossos museus, nossos acervos. Não foi só a Amazônia e Pantanal que virou cinzas, não. Os museus também. Então, quando você olha para isso e fala, puxa, isso tudo é o que impede a gente de olhar para trás. Se você não tem museus, você perde a referência do seu passado. Então, quando eu comecei a estudar esse movimento, eu falei, puxa, ele produz no corpo algumas coisas que têm a ver também com esse corpo de cada um de nós. E aí eu vou mostrar para vocês esse gesto de olhar para trás, que paisagem corporal ele produziu, e depois eu volto e conto mais um pouco para vocês. Mas agora eu prefiro mostrar, tá bom?
E então esse gesto de tentar olhar para trás foi me trazendo uma sensação interessante, porque na medida em que eu tentava olhar para trás, pela direita, pela esquerda, por cima dos ombros, por baixo, o movimento natural que acontecia era o movimento do não, né? Eu ia balançando a minha negação pelo espaço enquanto eu perambulava por ele, explorando esses gestos. E acho que muitos de vocês sabem, não precisa ter muita familiaridade com psicologia, com psicanálise, para saber que uma das primeiras fases do luto é a negação. A gente custa um pouco a admitir a perda do objeto amado, né? E logo quando eu tive essa perda importante em 2015, eu ia para a sala de ensaio e falava: eu não sei o que dizer, não é da ordem do dizível, eu não tenho palavras para descrever essa dor, por isso eu preciso dançar, preciso ir para a sala de ensaio. Felizmente, eu sou artista do corpo, eu tenho esse recurso, e eu falava: eu só sei que eu preciso de um espaço vazio para que eu possa perambular por ele e entender o que eu vou fazer. E eu comecei para o ensaio, e eu não sabia, não era ensaio de nada, mas eu só ia caminhar pelo espaço. E na medida que eu estava no espaço, eu tentava olhar para trás, porque me viu essa imagem, e eu ia andando, e eu ia balançando a cabeça, e às vezes quando você balança a cabeça, vai desorientando, né? Você tem um pouco de vertigem, então às vezes também acontecia um passo trôpego. Eu falava: é isso, é esse o corpo que eu estou investigando. É um corpo que perde orientação, é um corpo que fica sem chão, sem prumo, sem equilíbrio. E eu tive uma experiência interessante com esse trabalho. Eu fui apresentar uma situação para um grupo de terceira idade, e uma senhora muito simpática, no final da apresentação, olhou para mim e disse: olha, eu vou ser bem honesta com você, eu não gostei da dança que você fez, eu achei feio. E assim, eu esperei que ia haver um bailarino, uma dança. Aí eu falei: juro, eu frustrei a senhora, eu decepcionei, por quê? Porque falaram que ia haver um bailarino. E aí eu vi você com seu corpinho, achei que você ia dar aquelas coisas de dança, e de repente, não gostei. Aí eu falei para ela: tá certo, veja só, vou conversar um pouco com a senhora. A senhora já perdeu alguém? Ela falou: já, filho. Eu falei: poxa, então, quando a senhora perdeu, a senhora se sentiu assim, firmona, assim, dona do seu prumo, do seu equilíbrio, do seu eixo, pisando com certeza para onde você ia? Você tinha direção nos seus passos, estava tudo bem? Ou você se sentiu um pouquinho sem chão? Ela: desse jeitinho aí, sem chão. Eu falei: então, a arte tem dessas, né? Às vezes um bailarino vem e mostra o seu domínio do movimento, seu eixo, seu equilíbrio, sua elegância, como ele desafia a gravidade, como ele pousa com elegância após um salto. É isso também, eu também faço esse tipo de dança. Mas às vezes a gente vive situações e a gente quer tratar com a arte de outras questões, por exemplo, da dor, por exemplo, do horror, mas a gente trata com uma certa beleza. E ela falou: nossa, desculpe minha ignorância, mas você poderia mostrar de novo? Eu falei: posso? Aí mostrei de novo. E ela se comoveu, e aí ela falou: olha, agora eu entendi. Eu falei: não, mas por que antes a senhora não tinha conseguido entender e sentir nada? Não, porque eu esperava algo diferente. E uma outra materialidade que eu elegi, que eu queria mostrar para vocês, também uma coisa, evidentemente, já contei, né, que eu vivi essa situação trágica e terrível, uma queda surpreendente que tira a vida e que mostra que a coisa mais potente que existe é a impotência, quando a gente está diante de quem a gente ama e perde essa pessoa. E eu aprendi essa lição, assim. E ao aprender essa lição, eu falei: puxa, eu quero entender essa situação da queda no meu corpo. Eu sou bailarino e a gente aprende o tempo inteiro, quando é bailarino, a saber cair, né? Você cai sem se machucar, você cai e rola, você desenvolve técnicas para cair. E aí eu falei: eu quero entender na radicalidade o que esse gesto da queda me ensina, né? E aí eu prefiro mostrar também. E aí depois que eu mostrar, a gente conversa um pouco sobre o que talvez isso possa ensinar pra gente. Tá bom?
Esse tira o fôlego. Uma das coisas que foi me aparecendo enquanto eu estudava, a insistência de cair, era que a única coisa que restava quando o corpo cai é levantar. Então, o que me aparecia era que em toda queda há implícito um levante. Isso não é pouca coisa, né? A gente se dá conta disso. Que as coisas caem para se levantar. Sementes. Pode cair a chuva, se levanta uma floresta. Cai uma semente, se levanta um jardim. Pode cair um governo. O que vocês quiserem pensar. E essas coisas, elas começam a corpar. Né? Elas começam a ensinar para o corpo algumas coisas. E eu quero contar uma coisa que tem a ver também com isso, porque o poema lá do Ilhéus diz: uma onda pode vir do céu, ou seja, despencar do céu. O céu pode desabar sobre as nossas cabeças. E o que acontece quando, cai, por exemplo, uma crise sanitária? Se levanta um novo tipo de vida, um novo mundo, um novo modo de existir. Sempre que algo cai diante da gente, alguma coisa se levanta. A queda da minha irmã levantou esse trabalho, por exemplo. Então, isso me faz também lembrar de uma aula muito importante que eu tomei com um mestre muito querido e muito importante na minha trajetória acadêmica, na PUC, em São Paulo, onde eu estudo, fiz a minha formação e continuo estudando, enfim. E num dia, nessa aula do professor Norval Baitello Júnior, que está aqui em algum lugar, e ele me disse a mim não, disse a toda a classe. Vou deixar uma frase aqui no começo da aula, na lousa. Até o final, vocês façam uma leitura. Uma frase do Wittgenstein. É a primeira frase do livro Tractatus, que diz: o mundo é tudo que é o caso. E essa frase estava lá escrita. E a gente ficou com esse osso para roer durante toda a aula e tudo isso. E eu fui embora com isso depois. E aí, numa aula seguinte, ele disse: olha, tem algo importante aqui. Vamos procurar pistas. A raiz etimológica da palavra caso, no latim, é cedere. Cedere é cair. Então, talvez o que o filósofo estava querendo dizer é que o mundo é tudo aquilo que desaba diante da gente. E aquilo bateu fundo para alguém que estava trabalhando com uma criação a partir de uma queda que levantou um outro modo de existir. Porque aquela queda que eu presenciei e que me levou a um objeto amado, levantou um outro sujeito. Aquele não existe mais. Então, quando eu comecei a me dar conta disso, que as coisas vão caindo e elas vão se levantando, eu me lembrei que a gente tem que sempre orientar o nosso olhar para esse mundo ambivalente no qual a gente vive, Sempre tem que tentar enxergar o que está no escuro das coisas. E quando eu pensei nessa peça, que eu comecei a elaborar as questões dela, eu encontrei um frevo da década de 60, composto por um compositor pernambucano chamado Capiba. E nesse frevo, super famoso, vocês já devem conhecer, chama Madeira do Rosarinho. É um frevo muito famoso, foi eternizado por grandes intérpretes da música popular brasileira, como Alceu Valença, Antônio Nóbrega, enfim. E esse frevo, ele conta uma história, a composição, ela retrata um fato histórico, que foi o bloco de carnaval que se chamava Madeira do Rosarinho. Ele se sentiu injustiçado pelos juízes que votavam qual escola deveria ganhar aquele ano carnaval. Eles eram um bloco muito tradicional, tinham se dedicado muito, e eles perderam esse carnaval. Eles ficaram muito revoltados, mas resolveram não brigar com os juízes e falaram: não tem problema. Sabe o que a gente faz?
um carnaval fora de época. A gente faz outro desfile, a gente faz um outro carnaval fora do tempo do carnaval. Essa história dessa música me chamou a atenção para essa relação que eu já estava começando a constatar a partir das materialidades musicais, sonoras, poéticas, coreográficas, enfim, tudo que eu estava elegendo para trabalhar, me fez lembrar de um outro poema do José Miguel Wisnik chamado Primavera. É um poema que ele diz assim: a primavera é quando ninguém mais espera, a primavera é quando não. A primavera é quando do escuro da terra acende a música da paixão. A primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém mais acredita e ressuscita por amor. E quando comecei a me deter esse poema do Wisnik, eu falei, puxa, a primavera é quando não. É quando do escuro da terra, aquilo que é invisível a gente, acende a música da paixão e desespera tudo em flor. Então, eu pensei, é isso. Embaixo das cinzas tem renovo. É que o olhar não está enxergando, a gente não vê. A gente só vê cinzas. Mas embaixo da terra tem algo para desesperar em flor. E esse olhar para aquilo que é invisível, que é subterrâneo, me parece que é a poesia e a filosofia que ajuda a gente, né? Acho que essa é a oportunidade da gente estar hoje aqui no teatro, a gente voltar a se reconectar com a vida e a tentar olhar para as coisas pequenas, rasteiras, ínfimas, que o cotidiano engolfa a gente, retira a gente da possibilidade de enxergá-las, né? E aqui o cisco ganha uma dimensão do mundo, assim. Acho que essa é uma grande oportunidade, um grande privilégio da gente estar aqui hoje. E eu falava, puxa, se a primavera é quando ninguém mais espera, a gente talvez precise sagrar uma nova primavera. E mais do que isso, consagrar uma nova primavera, que é sagrar com, né? Fazer a sagração da primavera juntos. Como? Se pode ter um carnaval fora de época, e já que essa é uma metáfora, é algo simbólico, por que não uma primavera fora de época também? Né? Às vezes a gente está vivendo um inverno tão rigoroso, tão inóspito e hostil, e quem sabe a chance de florescer não está nas nossas ações, não está no nosso comportamento. E eu acho que a madeira do rosarinho, do capiba, tem relação com isso. E aí eu queria mostrar também essa canção para vocês. Tá legal? Madeira do rosarinho, vem à cidade tua fama mostrar, e traz com seu pessoal seu estandarte original. Não vem pra fazer barulho, vem pra dizer e com satisfação, queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos cantando esta canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de leite rói. Madeira do rosarinho, vem à cidade pra fama mostrar, e traz com seu pessoal seu estandarte original. Não vem pra fazer barulho, vem pra dizer com satisfação, queiram ou não
madeira de leite, cupim no rói, madeira